Boa noite, irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui. E obrigado pelo convite. A gente se sente feliz em poder ser útil, né? Poder servir também. Eu já fui diácono também, tá? Já fui diácono. Aqui eu falei aqui no velório do irmão Moacir que eu era diácono júnior, né? Era mais novo, tinha os mais velhos. E aqueles diáconos que já estavam lá há alguns anos, e nós ficamos pouco tempo como diácono, não chegou a 10 anos, acho que não chegou a 10 anos, porque logo em seguida fui para o seminário e depois me tornei pastor e me expulsaram do corpo diaconal. Obrigado. E a minha esposa sempre anda comigo, porém ela não está muito bem hoje e pediu até desculpa aos irmãos por não poder estar aqui, porque, como o pastor Denilson já disse, nós trabalhamos muitos anos juntos e criamos um vínculo muito grande, né, de famílias. Agora, antes eram os filhos, falávamos dos filhos, agora falamos dos netos. Já falamos dos netos. E é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite para comemorar, né, celebrar com os irmãos esse dia tão especial que é dia do diácono, aniversário do corpo diaconal desta igreja. Quero ler com os irmãos o texto de Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. É o texto que vai nos nortear nessa reflexão. Para entendermos um pouquinho daquilo que é esta missão, este ministério tão especial que o Senhor instituiu para as igrejas. Na nossa igreja também temos os diáconos e o grande desafio é que os nossos queridos diáconos não se sintam apenas servidores de ceia. E para alguns diáconos, ser diácono é apenas servir ceia. E servir ceia é um privilégio, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que era servir ceia. Eu lembro que uma vez, lá tinha aquela galeria lá em cima, né? Como eu era o diácono júnior, mais novo, aí aquela pastorite, ficou alguém sem receber, lá na galeria alguém levantou a mão. Quem teve que ir lá correndo levar? O diácono júnior, né? Os irmãos mais velhos não podiam ir lá, eu fui lá, eu correndo. E era sempre a gente que ia lá para cima, que era os mais novos mesmo, e tive que ir lá correndo e com alegria de poder servir. Diácono não é só servir ceia, tem as suas funções específicas que foi estabelecida pelo próprio Senhor para ser útil na obra do Senhor. E Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele relata algo que aconteceu bem no comecinho ali do ministério dos apóstolos, porque ali que foi instituído o ministério diaconal. Atos capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes imporam as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade para conosco. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu poder, pelo teu agir sobre nossas vidas. E te imploramos, Senhor, que a tua palavra encontre, ó Deus, abrigo no nosso coração, na nossa mente, e que, principalmente nos nossos queridos diáconos, para que possam entender que é um privilégio ser chamado, ser reconhecido para servir na tua casa, servir ao teu povo. Fica conosco, é o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. É importante, queridos irmãos, atentar para uma realidade. Estava no comecinho do ministério dos apóstolos a pregação do Evangelho, onde Jesus havia voltado para o céu e deixado categoricamente bem explícito para os seus discípulos continuar a ensinar a propagação deste Evangelho. E não somente aqueles 12 que permaneceram, mas tantos outros também que cercavam aqueles 12, aquela grande multidão que foi se acumulando para continuar na pregação do Evangelho, mas a responsabilidade maior era sobre os 12 apóstolos. E começou-se então algo que no começo da era cristã, no começo do ministério dos apóstolos, a ideia daquela chamada parousia, que era a volta repentina e imediata de Jesus, mexeu com a mente, mexeu com o coração daqueles homens e daquelas mulheres, a ponto deles abandonarem tudo, deixarem tudo, venderem tudo para viver somente aguardando aquele momento que Jesus voltaria, porque ele disse: vou para o Pai e voltarei para buscar os que são meus. Então aqueles irmãos, apóstolos, discípulos, ficaram ali todos aguardando esse momento, porque, queridos irmãos, imaginem se nós hoje, 2000 anos aproximadamente, já está chegando, aguardamos ansiosamente por esse dia, que é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, para nos levar para viver com Ele. Amém? Amém, né? Todos queremos, estamos ansiosos por esse dia. Não queremos, claro, queremos ainda viver algum tempo, mas se Ele voltar hoje, daremos glória a Deus por isso, porque nós, queridos irmãos, temos que ter isso em mente. A nossa vida, como disse o apóstolo Pedro, a nossa vida, a nossa terra, a nossa pátria não é aqui, é lá na eternidade. Eu sei que ainda os mais novos querem casar, querem estudar, querem se formar, mas isso precisa estar dentro do nosso coração, esse anseio, esse desejo de Jesus vir nos buscar para estarmos morando com Ele eternamente. E aquilo era uma realidade na mente daqueles homens e mulheres, porque Jesus havia deixado eles experimentarem coisas extraordinárias, queridos irmãos. Se nós temos esse desejo de que Ele venha nos buscar para que nós possamos morar com Ele, e não tivemos fisicamente andando com Ele, imagine esses que andaram com Ele e viram coisas extraordinárias que Jesus fez. Imagina aqueles diáconos de Jesus, né, o grande pastor, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, quando estiveram na Monte da Transfiguração, e eles puderam ver Jesus com o rosto completamente transfigurado, ouvir a voz de Moisés e ouvir a voz de Elias, e ouvir a voz do próprio Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Pedro teve uma atitude tão extraordinária que ele disse: Senhor, não queremos mais sair daqui.
Vamos fazer 3 tendas, 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, porque isso aqui é tão extraordinário que eu não quero sair daqui. Imagine Moisés, o que ele experimentou, estando 40 dias ali naquele monte Sinai, falando face a face com o Senhor, nem lembrava que tinha que tomar banho, que tinha que almoçar, que tinha que jantar, que beber água. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias ali falando com o Senhor e nem se alimentou, porque não precisava. Queridos irmãos, então, esses que andaram com Jesus viram ele fazer coisas extraordinárias. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, eles viram Jesus curar aqueles enfermos, aqueles leprosos, aqueles que estavam completamente mortos fisicamente. Eles viram tudo isso, por isso havia uma expectativa, havia uma necessidade deles estarem preparados para poder seguir com Jesus quando ele voltasse. E se nós voltarmos um pouquinho mesmo aí no capítulo de Atos, capítulo 2, lá no versículo 44 e 45, nós vamos ver um pouquinho desta realidade. Atos capítulo 2, 44 e 45 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles estavam só aguardando a volta de Jesus, porque ele disse que voltaria, mas ele não deixou bem explícito o que era e quando seria. Mas o desejo deles é que Jesus pudesse voltar rápido, porque eles queriam estar ainda mais com Jesus. Então, com o decorrer desta realidade, o tempo foi passando e Jesus demorando para retornar, para buscar os seus, começou então a ter a necessidade de repensar a rota, repensar o caminho, repensar aquilo que eles estavam vivendo. Porque Jesus iria voltar, mas eles não sabiam quando. E agora eles precisavam retomar as suas vidas e se lembrar daquilo que Jesus havia dito para cada um deles. Ainda no capítulo 4 de Atos, versículo 34 a 37, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles tinham tudo em comum, viviam naquele momento aguardando o retorno de Jesus, mas com o tempo foi passando e eles foram lembrando daquilo que Jesus disse para eles e que Marcos vai registrar lá no capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eles precisavam continuar a jornada para pregar o evangelho. E os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar o evangelho, começaram a ensinar, a falar, e aquela grande multidão foi crescendo, cada vez mais crescendo. E a gente sabe que quanto mais pessoas vão se acumulando, mais demandas acontecem, mais necessidades vão acontecendo. A ponto de começar a ter até murmuração, a ter até reclamação. O texto que lemos no começo, capítulo 6 de Atos, vai falar sobre isso. O texto diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Uma pausa um pouquinho. Não para beber água, tá, irmão? Só para... O texto, é interessante que o texto diz que
havia uma murmuração dos gregos. O que os gregos têm a ver com essa história? Ali o evangelho começou a ser pregado para o povo judeu. Ainda não havia sido levado para fora daquelas cercanias de Jerusalém, da região de Israel. Tanto é que os apóstolos, somente depois de Estevão, depois de a perseguição aumentar, que eles começaram a sair aos poucos. Mas nesse primeiro momento estavam todos em Jerusalém. Estavam ali ainda pregando o evangelho, anunciando, e começou uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Mas espera aí, se eles são gregos, estão reclamando de quê? Estão se queixando de quê? Eles não eram gregos por ser grego de a sua fé, a sua religião ser adoração aos ídolos gregos. Porque, como bem sabemos, o judeu, ele é judeu em qualquer parte do mundo, né? Pastor Johnny, como pastor de... pastor de, não foi professor de... Pastor Gerson, que é pastor de grego. É professor de grego. O judeu, ele, onde nasce, independentemente do país, ele é judeu. Se ele for filho de uma mulher, mãe judia, ele é judeu. Se ele nasce no Brasil, a mãe dele é judia, ele é judeu, ainda que seja brasileiro por nascimento. Ou seja, os judeus eles estão espalhados em toda parte do mundo e consideram-se judeus porque nasceram de uma mãe judia. Esses judeus, aqui gregos, que Atos relata que haviam essa murmuração, eram, ainda que nascidos na Grécia, ainda que nascidos fora de Israel, eram judeus porque eram filhos de judias. E por isso eles vinham para Jerusalém também para adorar no templo, e por vir adorar no templo também eles aceitaram ainda o caminho, né, que era chamado o cristianismo de caminho. E com agora a ascensão do evangelho, do cristianismo, eles também se juntaram a esse grupo, mas começaram a ter murmuração porque algumas destas viúvas eram desprezadas, algumas destas viúvas eram deixadas de lado. E por isso, queridos irmãos, havia a necessidade de os apóstolos preparar algo ou pensar algo, porque veio da parte do Senhor para orientá-los, para que eles não pudessem parar a pregação do evangelho. Logo, o texto diz que eles simplesmente, versículo 2 diz, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, queridos irmãos, aqueles 12 reunidos chamaram os anciãos, chamaram aqueles que eram compunham aquela diretoria daquela igreja para eleger esses diáconos para que pudessem trabalhar, para cuidar dos órfãos, para que pudessem cuidar das viúvas e assim os apóstolos pudessem ficar com a sua vida voltada somente para a pregação do evangelho. Ser diácono não é somente servir ceia. Ser diácono é também servir a necessidade, acompanhar aquilo que acontece dentro da igreja. E aí, aproveitar, né, para tirar uma casquinha, né? Pastor é um só, né? Diácono tem quantos aqui? 7. Então, se juntar dá 8, né? Então fica mais fácil de acompanhar a igreja inteira. Porque pastor, ainda que ele esteja sempre atento a tudo, nós não somos onipresentes, né? E muitas vezes o diácono ele tem mais intimidade, mais proximidade, ele sabe ali da realidade da vida de cada um e ele tem um traquejo melhor, principalmente as irmãs, né, que conhecem um pouco mais a realidade, tem um pouco mais de traquejo e se aproxima mais, já traz um pouco mais mastigadinho para o pastor. E como é bom ver que diáconos trabalham para servir no reino do Senhor.
Como é bom ver que, ainda que os membros da igreja, né, não querem receber a visita do diácono, não quer que o pastor esteja lá, e isso realmente é uma responsabilidade e obrigação nossa de estar realmente, mas quando traz para a gente, ó, pastor, já estive com fulano, está acontecendo isso, já conversei, já traz mastigadinho, é muito mais fácil para a gente poder estar atuando em determinadas situações que acontecem dentro da igreja e até principalmente nas famílias da igreja. O diácono, ele tem essa aptidão, ou lhe é imputado, pelo menos, esta aptidão para que ele possa estar também trabalhando dentro do corpo da igreja, ajudando o pastor. E por isso, o texto fala que exige-se algumas peculiaridades dos diáconos. Lucas escrevendo, e aqui os apóstolos falando, para que pudessem eleger esses diáconos, eles disseram assim, olha, tem alguns pré-requisitos para que eles possam servir, fazer parte deste grupo aqui. Primeira coisa que tem que acontecer é que eles sejam cheios do Espírito Santo. É algo preponderante, primordial na vida de um diácono ser cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, o diácono não precisa falar inglês, não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não precisa ser professor de EBD, não precisa ser teólogo, não precisa pregar bem, mas ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele disse, sede cheios do Espírito Santo de Deus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos irmãos, se nós, pastores, diáconos, até membros normais da igreja, começarmos a agir pela nossa mente, pela nossa vontade, vamos fazer somente bobagem, vamos fazer somente besteira, porque a nossa natureza humana, pecaminosa, nos conduz apenas para fazer aquilo que a nossa natureza pecaminosa, humana, carnal, nos impulsiona a fazer. Por isso a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, para sermos por ele conduzidos, guiados, direcionados. Muitas vezes, queridos irmãos, as pessoas, isso acontece não só conosco, o pastor, com o diácono também, mas com um membro comum de igreja, porque atuou na vida de alguém, fez algo na vida de alguém que passou assim tão despercebido, que passa alguns anos, alguém fala assim, olha, graças a Deus, porque naquele dia você falou isso comigo, você orou comigo, você me orientou, aí você nem lembra o que falou, o que aconteceu, mas sabe que você, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, foi orientado por ele para ensinar, para orientar, para dar algum tipo de conselho, algum tipo de orientação. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós falamos em nome do Espírito Santo. A Bíblia fala aqui, a nossa boca fala o quê? O coração está cheio. Se o nosso coração, se o nosso ser, ele é guiado pelo Espírito Santo, se somos cheios do Espírito Santo, da nossa boca vai apenas proferir coisas que são orientadas pelo Espírito Santo. Então, pré-requisito primordial para ser um diácono, aquele que está servindo, aquele que está cuidando, aquele que está apoiando, aquele que está dando suporte às viúvas, os órfãos, os necessitados, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia, ela nos ensina, e como batistas, né? Bom batistas que somos, nós passamos por alguns desafios desse tempo em que somos, para manter a nossa posição de batista, a gente tem que ter pé firme, porque senão
a parede vira preta e começa a pisca-pisca, e aí vira aquele oba-oba que a gente vê por aí fora, né? E acredito que aqui também seja assim, não seja diferente. E uma das questões que mais são comuns para que nós venhamos a nos manter como verdadeiros batistas é a respeito daquilo que é o Espírito Santo na nossa vida. Porque quantas pessoas aí, acredito que se alguém aqui veio de uma outra denominação, que seja pentecostal, aprendeu desta maneira, porque você só tem o Espírito Santo se você falar em glossolalia, se você falar em línguas. Ensinamento completamente prejudicial na vida daquele que crê em Cristo, na vida daquele que quer servir a Cristo, porque ele é obrigado a ter comportamento de que alguém reproduz algo que alguém diz que ele tem que reproduzir. E eu sou testemunha viva de que eu pessoalmente vi pessoas repetindo aquilo que outras falavam para poder dizer também que é batizada com o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, ele orienta muito bem isso. Leiam comigo lá em Efésios capítulo 1. E aí, talvez, quem tem algum tipo de dúvida com relação a isso, quando for questionado por um pentecostal, e certa vez eu trabalhava numa empresa de medicamento, na hora do meu almoço, eu almoçava rapidinho, voltava e ficava lendo a Bíblia. Era uma hora, meia hora almoçar, eu voltava correndo para ler a Bíblia na hora do almoço. E tinha um senhor lá que sempre fazia entrega de medicamento para a gente lá, de uma empresa que entregava lá, e ele foi lá, me viu, você é crente? Eu falei, sou. Ah, você é o quê? Eu falei, sou batista. E você tem Espírito Santo? Não, né? Eu falei, mas eu acho que eu tenho, não sei. Mas por quê? Não, vocês não falam em língua estranha. Ah, tá bom. Quer sentar aqui? Senta aqui um pouquinho do meu lado aqui. E peguei o texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, e fui explicar para ele o que era dons de língua. Ih, rapaz, nunca tinha visto não, nunca entendido não. Porque alguém falou para ele, foi reproduzindo e chega até o dia de hoje. Então, Efésios, capítulo 1, Paulo ensina muito bem a respeito disso. Vamos ler a partir do versículo 11. Depois, se quiserem ler do começo também, não tem problema não, mas só do 11 em diante ajuda a gente. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Paulo está falando para a igreja lá em Éfeso, a igreja dos Efésios, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Ou seja, ouvir o Evangelho, ao crer no Evangelho e entregar a vida a Jesus, somos selados por esse Espírito Santo de Deus. Habita em nós o Espírito Santo de Deus. Não há necessidade de ficar reproduzindo palavras que não são entendíveis para dizer que temos o Espírito Santo ou somos cheios dele. Uma vez que cremos em Cristo, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, somos selados por esse Espírito Santo de Deus para aquele dia da redenção, aquele dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, aquele dia que nós iremos morar com Ele eternamente. Agora, uma coisa é saber jogar bola. Eu jogava um pouquinho, né? Mas se eu me colocar... nem mais que covardia, né? Chega um perna de pau que joga futebol profissionalmente aí. Fala um do Flamengo lá, um do Flamengo, perna de pau lá. Aqui, mais tem, Flamengo, mais tem perna de pau. Qualquer um perna de pau que joga no Bangu mesmo. Qualquer um. Um jogador profissional de futebol. Qualquer um. Pega lá o Bruno Henrique, um perna de pau desse mesmo. Ele sabe jogar bola, eu também sabia jogar bola. Só que ele treinava e treina ainda todos os dias. Ele se prepara fisicamente todos os dias. E se eu der um pique daqui e ali, a minha língua vem aqui.
ele vai dar 200 piques para lá e para cá e vai seguir a vida dele. Porque ele exercita, ele se dedica, ele se esforça para ser melhor a cada dia. Conosco, o Espírito Santo é da mesma forma. Habita em nós, somos selados com o Espírito Santo de Deus. Mas se nós ficarmos, obrigado, Senhor, está tudo certo e está tudo bem por aqui, vai permanecer. Mas se nós começarmos a ter um exercício, um relacionamento maior com o Senhor, nós vamos cada vez mais nos encher deste Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, porque causa contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus, encham-se com o Espírito Santo de Deus. E para ser, queridos irmãos diáconos, para servir ao Senhor, para ser crente em Cristo, é necessário cada vez mais nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E não é necessário ficar repetindo, reproduzindo palavras que não são entendíveis para dizer que é cheio do Espírito Santo. É ter um relacionamento com o Senhor, é ter uma vida de oração, de dedicação à leitura da sua palavra, para que possa realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus, guiado por Ele, orientado por Ele, por onde quer que formos, e o que viermos a fazer, que sejamos representantes do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Outra coisa também que eles disseram para que esses diáconos pudessem ser relevantes, é que eles fossem cheios de sabedoria. E o que Tiago fala, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança em rosto. Para ter sabedoria, ter conhecimento, a gente precisa estudar. Né? Pastor Denilson, ele sempre foi voltado para a música, tocar piano. Então ele se dedicava, tinha conhecimento, tocava, exercitou ali cada vez melhor. Mas sabedoria, ela vem da parte do Senhor. A gente pode ter conhecimento de alguma coisa e orientar. Alguém que é médico, enfermeiro, trabalha na área da saúde, pode dizer: olha, toma aí eu costumo dizer na igreja que tudo que precisar tomar boldo, né? O povo fica rindo comigo, mas se for procurar na internet, aí, o boldo é bom para muita coisa mesmo. É sério mesmo. Boldo é bom para muita coisa. E o povo não gosta de boldo, mas boldo é excelente para muita coisa. Até para resfriado, o boldo é bom. E o povo não gosta. Está com indisposição estomacal, não quer tomar boldo. Aí não dá certo, né? Tem que tomar boldo. Então, a sabedoria humana vai dizer que boldo faz bem para a saúde, né? Mas agora, esses diáconos que foram eleitos, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria para que eles pudessem dar prosseguimento neste negócio que é tão importante, que é servir ao Senhor, sendo útil ao ministério do Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário buscarmos ao Senhor em oração, leitura da sua palavra, ter comunhão com o Senhor, porque é difícil ter um relacionamento com alguém que a gente não tem intimidade, né? Como é que a gente vai ter comunhão com alguém que a gente mal ouviu? Oi, tudo bem? Não sabe o que acontece, ela não sabe o que acontece com a gente, e por isso precisamos ter realmente cada vez mais intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus e também de sabedoria, para que possamos ser usados pelo Senhor, instrumentos do Senhor, para que certamente Deus possa estar abençoando a igreja através do corpo diaconal também. Então, lá em Jerusalém, quando aconteceu esse problema, eles se reuniram, chamaram os anciãos, chamaram os líderes e elegeram algumas pessoas que estavam ali com eles naquele ministério e entenderam que realmente eram pessoas que estavam cheias de Espírito Santo e de sabedoria e que estavam prontos para servir ao Senhor. E o primeiro nome que aparece na lista, quem é? Estevão, né? E foi o primeiro a morrer apedrejado em nome do Senhor Jesus. Era cheio do Espírito Santo, não era? E ali ele, sendo apedrejado,
ele olha para aqueles ali que estavam e ora para que o Senhor não imputasse sobre eles aquele crime, aquele pecado. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus tem misericórdia daquele que ainda está lhe fazendo grande mal. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, ambos também foram eleitos para que eles pudessem ser eleitos diáconos da primeira igreja batista lá de Jerusalém. Depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, simplesmente eles começaram esse ministério. Então, Lucas, escrevendo essa realidade, no começo do ainda caminho, chamado caminho, que não era ainda cristianismo chamado, houve essa necessidade e por isso elegeram esses homens para dar seguimento ao trabalho da pregação do evangelho por parte dos apóstolos e servir as mesas por parte dos diáconos. Mas agora entra Paulo na história, né? Paulo entra na história e ele também é transformado pelo poder do Senhor. E Paulo recebe algo interessante da parte do apóstolo Paulo, e até quarta-feira eu estava falando na igreja sobre isso, porque eu li aquele texto de 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo ele mesmo disse que não sabe se foi no corpo, fora do corpo, se dormindo, se acordado, ele foi arrebatado e ele ouviu palavras inefáveis, né? Que ao homem não é para nem compartilhar. E Paulo, agora depois desse começo dos apóstolos lá em Jerusalém, também é eleito para seguir pregando o evangelho e plantando igrejas e expandindo o evangelho para fora das cercanias de Jerusalém. O apóstolo Paulo recebe as orientações do Senhor. Quando nós normalmente celebramos ceia, né? Primeiro domingo de manhã, usamos sempre o mesmo texto, né? 1 Coríntios 11, 23 em diante. As três primeiras palavras que o apóstolo Paulo fala no versículo 23, porque eu recebi. Ele não falou da própria palavra dele, da boca dele. Porque eu recebi. Ele recebeu do Senhor. E ele diz, porque eu recebi o que vos ensinei. Aí ele começa a dizer, na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e daí por diante. Ele não recebeu simplesmente porque Jesus mandou um e-mail para ele, mandou um fax, não. Ele recebeu porque ele ficou muito tempo, ele e Jesus. Quando o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ficou cego, ele ficou depois de 2 anos escondido, lá em Tarsis. Depois voltou e foi para Jerusalém, não foi? Esses 2 anos que o apóstolo Paulo ficou escondido, ele estava o quê? Ouvindo palavras inefáveis, que não é nem para ser repartido com homem algum. Ele foi lembrar disso, escrever para a igreja de Corinto, a segunda carta, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. Porque ele recebeu do Senhor, mas também recebeu uma missão árdua do Senhor e disse, olha, eu tinha um problema, que tinha um espinho na minha carne que era pesado. Achei que, por ser escolhido por Jesus, para poder pregar o evangelho, ele me deu autoridade, me deu poder, ele ia tirar esse espinho da minha carne. 3 vezes eu orei para ver se ele podia retirar. Aí ele falou, meu amigo, essa eu não vou te ajudar. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ele pensou que poderia se livrar de problemas, mas o Senhor falou assim, Atos capítulo 9, ele disse, ele vai entender, ele vai perceber o quanto ele vai padecer por amor de mim. Ou seja, eu estou falando isso aqui, estou ofendendo alguém? Não, né? Espero que não, né? Servir a Cristo, queridos irmãos,
não é só flores, tem espinho para chuchu. E se não tiver espinho, peça ao Senhor para que bote um espinho ali para te ajudar, para que, assim como Paulo disse que parecia um mensageiro de Satanás bofeteando ele, mas ele recebeu do Senhor: Paulo, aquieta, acalma-se, porque a minha graça ela vai ser sobre a sua vida constantemente. Queridos irmãos, é muito melhor ter problema todos os dias e ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nos cuidando, nos direcionando, do que simplesmente ter uma vida sossegada, mas sem a bondosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Paulo passou muito sufoco, passou muito perrengue para poder servir ao Senhor. Mas ele disse: que eu vivi anteriormente, para mim é como se fosse esterco, porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Ele disse mesmo, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 9, lá para a igreja de Corinto, ele disse que a ele foi imposto, o Senhor impôs sobre ele pregar este evangelho. Ele disse: ai de mim se eu não pregar este evangelho. Então, diáconos, também tem espinho na nossa jornada, né? Tem espinho também na vida, não só do pastor, dos diáconos também, e também do membro da igreja. Tem espinhos, porque a graça do Senhor, ela é suficiente, ela basta sobre as nossas vidas para nos conduzir e vencer todas essas barreiras, todas essas dificuldades que muitas vezes são impostas sobre nossas vidas. Então, Paulo, recebendo do Senhor, agora passa para o seu apadrinhado Timóteo, né? Timóteo, olha, Timóteo, você vai ser um líder, vai ser um pastor, e olha, atenta, porque lá quando os apóstolos eles elegeram os diáconos, foi necessário ser cheio de Espírito Santo e ter sabedoria vinda da parte do Senhor. Então, quando você estiver cuidando da igreja, observe isso. E Paulo vai dizer, olha, capítulo 3 de 1 Timóteo, a partir do versículo 8, ele diz, olha, de sorte que os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também eles sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher só, e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É desafiador, né? Olha quanta responsabilidade sobre o ombro dos diáconos. Mas, queridos irmãos, é um privilégio extraordinário servir ao Senhor. Depois, se vocês quiserem ler também, antes, os versículos anteriores, fala do pastor, né? Que a pressão também é a mesma. Mas que privilégio é poder servir. Que privilégio é poder ser usado pelo Senhor. Estevão, o primeiro mártir, né? Aquele que foi eleito ali como, talvez seja, foi eleito o primeiro diácono. Ele simplesmente, quando estava sendo apedrejado, ele não recuou em 1 milímetro. Ele continuou firme no propósito de servir a Cristo, olhando para o céu, dizendo, Senhor, obrigado porque eu estou indo para perto do Senhor. Mas tenha misericórdia deles. Não impute sobre eles esse mal que eles estão fazendo sobre a minha vida, porque para mim é um privilégio, como disse Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Certamente, se vivermos é para servir o Senhor, e se morrermos é para viver eternamente com Ele. Que privilégio, queridos irmãos, que temos em poder ser servos do Senhor. É claro que ninguém quer antecipar o seu dia, mas precisamos viver todos os dias, como se Cristo fosse
nos convidar para a sua presença hoje, ou ele fosse voltar hoje para buscar a sua igreja. Não amanhã, hoje, para estarmos prontos, preparados. Aqueles diáconos de Atos capítulo 6, eles não se prepararam depois de serem eleitos diáconos para servir. Eles já estavam prontos. Por isso que, quando eles disseram, procurem aqueles que tenham boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, apontaram Estevão, Filipe, Prócoro, Pármenas, já apontaram, porque eram já pessoas servas do Senhor, cheias do Espírito Santo e que serviam e glorificavam o nome do Senhor. Parabéns, diáconos, pelo tempo de serviço e que ainda seja cada vez mais tempo de servir ao Senhor, porque nunca estamos velhos ou cansados para servir, né? Sempre há um pouquinho para servir ainda. Às vezes pensando, não, estamos ficando velhinho, já tem que pendurar a chuteira. Não, sempre tem algo a fazer. Não tenha mais talvez o vigor físico para fazer tantas outras coisas, mas sempre há algo para realizar no reino do nosso Deus. Deus abençoe e obrigado pelo convite. E vamos orar mais uma vez para agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos ensina cada vez mais a depender do Senhor, a sermos cheios do teu Espírito para te servir e servir na tua igreja e servir a teu povo. Abençoa o teu povo aqui nesta igreja, pastor Denilson, Adriana, sua família, filhos, netos. Abençoa o corpo diaconal desta igreja e cuida, ó Deus, de cada um dos teus filhos para que o teu nome seja sempre glorificado na vida dos teus filhos. Fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. É um privilégio mesmo estar servindo a Deus, né? Queremos agradecer mais uma vez a Deus, ao pastor Rony. Pega ali para mim. E a todos que vieram, né? E avisar que ao final do culto teremos uma confraternização ali fora com um caldo e um bolo, tá? Um caldo preparado pelas irmãs com muito carinho. E temos aqui também uma lembrança que nós trouxemos em nome do Ministério Diaconal e da nossa igreja, o pastor Rony. Obrigada, pastor. Tá? Uma irmã ainda perguntou assim, irmã, você procurou ver se ele é diabético? Aí eu falei, não, a gente não procurou ver isso, mas ele tem a família, tem a esposa, tem os filhos, né? Dá para compartilhar, né, pastor? Com carinho, tá? Aí os diáconos vêm aqui à frente, todos os diáconos da nossa igreja, a irmã também, a irmã Jéter, irmão Jéter, pastor Denilson vai estar orando para a gente encerrando o culto e logo após estaremos ali ao lado. Então vamos orar. Eu quero agradecer, Senhor.